todos vocês. Queria agradecer ao Alexandre pelo convite e incentivar que vocês prossigam, porque é muito gratificante quando nós vemos novas casas, novos grupos se formando. E desde já pode me considerar um amigo, um colaborador do trabalho de vocês aqui. E hoje nós vamos abordar um pouquinho, o nosso tema hoje é A Caminho da Luz, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Mas, antes de adentrarmos no Caminho da Luz, na Revista Espírita, que foi publicada por Kardec, no ano de 1868, no mês de fevereiro, vocês podem consultar, hoje já é de domínio público, no Google, ali vocês vão encontrar. Abram lá depois, em fevereiro de 1868. Kardec reúne ali um conjunto de mensagens que foi trazida até ele, psicografada pelo Espírito São Luís. São Luís era o mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era o grande mentor ali de Kardec. E, além de São Luís, que era o dirigente espiritual da Sociedade Parisiense, neste mês de fevereiro, há ali também mais duas mensagens. Uma do Espírito Lacordaire e outra do Espírito Lamennais. Nessas mensagens, esses espíritos relatam a Kardec a existência de um grupo de espíritos que atingiram um grau tão extraordinário no processo evolutivo, mas tão avançados, que eles são chamados de espíritos crísticos. Nessas mensagens da Revista Espírita, são classificados como espíritos crísticos. São espíritos que ultrapassam em muito a evolução daquilo que nós conhecemos como anjos, espíritos angélicos. Ultrapassam em muito esse estágio. Nessa mensagem, Lacordaire nos fala que todos nós aqui estamos inseridos num processo evolutivo. Todos nós. Reencarnando e vamos avançando. Chegará o momento que atingiremos o estágio de anjos, espíritos angélicos. Daqui a alguns bilhões de anos, não sabemos quando, chegaremos ao estágio de anjos, espíritos angélicos. Pois bem, Lacordaire nos diz que uma vez atingindo esta condição evolutiva, uma nova jornada evolutiva se inicia. Né? Ah, já acabou? Não. A partir daquele momento, uma nova jornada de evolução começa. Daqui a alguns milênios atingiremos o estágio de anjos. E aí? Aí começa um outro processo. E Lacordaire nos diz que no topo desta nova jornada evolutiva, que iniciaremos quando nos tornarmos anjos, no topo estão os Cristos. Para termos uma ideia da evolução desses seres. Estes espíritos crísticos, segundo Lacordaire, eles dirigem as comunidades angélicas no universo infinito. Então, sob o comando desses Cristos estão espíritos angélicos. Sob o comando dessas entidades. Diz-nos também Lacordaire que uma vez atingido este ponto, este estágio de Cristos, eles não mais estão sujeitos a errar. Já não mais se equivocam, nem mesmo quando estão encarnados.
já não erram mais. Tamanha a evolução moral e intelectual conquistada. Muitas décadas depois, Francisco Cândido Xavier psicografa o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. Nesta obra incomensurável, Emmanuel narra aqui toda a evolução espiritual do homem, da família planetária terrena, dos 23, 24 bilhões de espíritos que a compõem. Ele narra a evolução espiritual. A contribuição da obra Caminho da Luz é para o ponto de vista espiritual. Emmanuel não está preocupado aqui com a evolução científica. Para isso temos a ciência terrena, nas suas mais variadas disciplinas. Emmanuel se preocupa aqui com o progresso espiritual das criaturas humanas. Porque todos nós aqui, nós já vivemos em inúmeras civilizações. Todos nós. Nós já falamos os mais variados idiomas. Já reencarnamos nos mais variados países do planeta Terra. Nós já tivemos corpos físicos os mais variados possíveis. Mas a experiência espiritual sempre é a mesma. Evolução moral e intelectual. É só para isso que reencarnamos aqui. Para progredirmos em amor e em inteligência. Então é neste ponto que Emmanuel foca o progresso espiritual das criaturas humanas. No capítulo 1 desta obra, Emmanuel nos narra com bastante humildade. E ele volta a falar destes espíritos crísticos que Allan Kardec nos relatou ali naquelas mensagens de Allan Kardec. Ele retoma o assunto no primeiro capítulo. Então, no capítulo 1, intitulado A Gênese Planetária, Construção da Terra, a comunidade dos espíritos puros. Ele vai aludir agora aos Cristos, que Lacordaire, Lenay e São Luís já haviam nos falado na Revista Espírita. Então, Emmanuel nos narra com bastante humildade. Diz-nos ele: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Puros eleitos, escolhidos pelo Criador, em cujas mãos, nas mãos dessa pleiade de espíritos puríssimos, iluminados, se conservam as rédeas, o controle, a coordenação, diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Mais de um planeta. Então, queridos, aqui Emmanuel não está falando de um povo, de um planeta. Ele está falando de uma coletividade planetária de todo o nosso sistema solar. Nós temos o Sol, a Terra é um dos planetas da família que pertence ao nosso Sol. Ele está falando aqui de Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Urano, Saturno, Netuno, Plutão, Júpiter, dos planetas do nosso sistema solar. Não é só a Terra. E que nas diretrizes dessa comunidade de planetas há uma equipe de Cristos, é mais de um, que dirige, que coordena as diretrizes da vida
nessas coletividades planetárias. É o que está nos dizendo Emmanuel aqui. Então, uma Assembleia de Cristos. Dá para imaginar uma coisa dessa? Tem mais de um, cara. Uma Assembleia de Cristos. Responsáveis cada qual por um planeta. Ou mais de um. Uma comunidade. E Emmanuel prossegue com bastante humildade. Essa comunidade de seres puros e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Jesus é um deles. Um desses Cristos. Ao que nos foi dado saber, olha a humildade de Emmanuel. Aquilo que eu pude aprender aqui em nosso lar, aquilo que os meus superiores me contaram, aquilo que eu pude, né? Ao que nos foi dado saber. Por quê? Porque esse assunto não é da alçada do humano. Não é da evolução do humano. São espíritos muito mais à frente. Então, olha a humildade dele. Ao que nos foi dado saber aquilo que eu pude aprender aqui, em nosso lar. Esta comunidade apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes apenas no curso dos milênios conhecidos. Então, quando o problema é decisivo, não é só Jesus que decide. Ele se reúne com seus iguais, com essa comunidade de Cristos. E ali eles decidem o que é que vai ser feito. Então é um sistema parlamentarista. Não é presidencialista. É uma pleiade. Quando o momento é decisivo. E Emmanuel nos fala aqui que eles se reuniram por 2 vezes ao longo dos milênios conhecidos. Conhecidos por quê? Por Emmanuel. Aquilo que ele entendeu ali. Que ele pôde aprender ali em nosso lar. Contaram para ele, foi isso. Ele está contando para nós agora. Então, a primeira vez que estes Cristos se reuniram nas proximidades da Terra, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. O que ele está dizendo aqui? Quando a Terra foi formada, é isso que ele está dizendo. Quando uma imensa massa de fogo se desprendeu do Sol, se afastou, começando aquele movimento de orbitar ao redor da sua estrela, um novo planeta estava se formando. Era a formação da Terra. Momento decisivo. Esses Cristos se reuniram. Um novo planeta vai surgir no nosso sistema solar aqui. E nós vamos confiar a ele, a um de nós para cuidar. Jesus foi o responsável por ele. Só você vai cuidar deste órgão. Momento decisivo. Formação do planeta. A segunda vez em que eles se reuniram foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. A segunda vez, então, momento decisivo, quando se planejava o encarne de um deles, um desses Cristos, Jesus de Nazaré, em nosso orbe, para nos trazer o evangelho de amor e de luz. Então, por aí vocês tenham a ideia se é importante ou não estudar o evangelho. Momento decisivo. Criação do planeta, se reuniram depois, para que o evangelho viesse até nós. Será que é importante o evangelho? Eu acredito que seja muito importante. Não é? Então, momentos decisivos. Então,
O Espiritismo nos possibilita fazer reflexões universais. Essa é a maravilha da nossa doutrina. Reflexões cósmicas. A vinda do Cristo à Terra, ela não serviu apenas para fundar uma nova religião. Ela representa a vinda de um código moral das galáxias que chegaram até nós. O Evangelho é um código de conduta moral do universo, não é só da Terra. Em qualquer orbe do universo, o Evangelho é atual. É a lei divina sendo seguida ali. Nós não temos noção do que seja o Evangelho. Temos uma pálida noção, depois do que Emmanuel nos disse aqui, da importância dele, a ponto desta pleiade de Cristo se reunir para planejar a chegada à Terra deste código moral das galáxias, não só da Terra. Gandhi percebeu isso. Gandhi era hindu, não era cristão. Mas ao entrar em contato com o Sermão da Montanha de Jesus de Nazaré, ele percebeu ali um código moral das galáxias. A ponto de dizer, se todos os livros religiosos da Terra desaparecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha de Jesus de Nazaré, nada haveria se perdido sobre a Terra. Ele percebeu ali um código moral das galáxias, universal. Por isso que esses Cristos se reuniram para planejar a vinda de um deles, nos trazendo este código. Prosseguindo. Podemos tirar então algumas conclusões sobre esta comunidade crística. Primeiro, há uma ordem divina no universo. O universo não está jogado. Deus não criou o universo e tirou férias. Trabalha até hoje. Tanto trabalha que as sondas espaciais nos mostram hoje que neste momento galáxias estão sendo formadas. Outras galáxias estão sendo absorvidas por buracos negros. Num eterno nascer e renascer. É o Criador trabalhando. Então, há regras para a comunidade universal. Há leis. Diz-nos o Espírito Emmanuel no livro Roteiro, só há desordem para os desordeiros. Só há desordem para os desordeiros. É por isso que os espíritos não acostumados com a ordem, quando desencarnam, são atraídos para regiões de sofrimento e de dor. Porque estas regiões é o fruto dos pensamentos desorganizados daqueles espíritos que lá se encontram, que plasmam aquela região, aquele caos. Mas nos mundos celestes a ordem reina suprema. Então, acostumemo-nos com a ordem. Comecemos a nos acostumar com a ordem. Nos organizando. Em todos os sentidos. Porque nas moradas celestiais a ordem reina suprema. Há uma ordem. Tem nada fora do lugar. Não tem nada à toa. Não tem nada sobrando. Está tudo certinho. Prosseguindo. Quando o espírito está em equilíbrio, ele reflete ordem, beleza e harmonia no seu semblante. Todo espírito iluminado, se você vê uma foto,
você vai ver que ele reflete ordem, beleza e harmonia. No olhar, na sua face. Porque no mundo espiritual superior reina a ordem suprema. Para termos uma pálida noção de quem é Jesus, da evolução descomunal desse Espírito. No capítulo 2, nós vamos ter Emmanuel nos passa uma pálida noção de quem é Jesus, da sua capacidade. É intitulado o capítulo 2, A Vida Organizada, as construções celulares. Células. Preste atenção. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, de Jesus, trabalhavam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Lembra da mensagem da Cordel? Que os anjos são dirigidos pelos Cristos no universo infinito? Sob a direção do Cristo, numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um prédio, um edifício, prevendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade. Artistas. Anjos. Milhares deles. Construíam o mundo das células. Células. Iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes, nós seres humanos, dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação desde os primeiros momentos. Preocupação de quem? De Jesus. Ele não queria só fazer, ele queria fazer belo, bonito, que nos encantasse. Então a beleza foi sua preocupação. Tudo que ele foi planejar tinha que ser bonito, bem feito. No que se referia às edificações celulares das origens. E por isso que em todos os tempos, a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. Observe qualquer animal. Pega um tigre. Não é bonito? Não tem um design fantástico. Um leão. Ele é lindo. Um beija-flor. A rosa. Uma flor. Uma águia. Tem um design perfeito. Nós achamos que os nossos cientistas que constroem essas maquininhas, olha que design lindo, o Steve Jobs, nós não conhecemos Jesus. E a sua obra? É perfeita, é linda. Olha para a natureza. É tudo maravilhosamente organizado e belo. O que o irmão está dizendo aqui? Porque Jesus se preocupou desde o começo com a beleza e com a ordem. A beleza e a ordem. As formas de todos os reinos da natureza. Todos. Mineral, vegetal, o animal e o hominal. Todos os reinos.
foram estudadas e previstas antes de ser criada. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas da Terra, encenando-se as construções das células, segundo as possibilidades do ambiente do nosso planeta. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria de Jesus. Consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Tudo passou pelas mãos misericordiosas do Cristo, que coordenava artistas da espiritualidade, plebes de anjos, na edificação de cada célula, de cada reino que os nossos olhos contemplam sobre a face da terra. Nada passou despercebido. Então esses anjos planejavam, nós vamos fazer essa planta aqui, ó, levava para ele. Mestre, o que o senhor acha? Vou melhorar isso aqui. Agora tá bom, aprovado, pode criar. É isso que ele está dizendo aqui, irmão. Cada reino, cada célula. Entenderam por que Jesus devolvia a visão aos cegos? Ele conseguia fazer um paralítico andar? Ele limpava a lepra de um leproso? Ele devolvia a audição aos que não escutavam? Por que ele pegou a orelha de Malco, decepada por Pedro, e colou no lugar e ela se refez imediatamente? É porque ele construiu a máquina, queridos. E se você faz a máquina, você conserta a máquina. Se eu faço cadeiras e mesas, se essa quebrar, eu consigo arrumar ela. É meu ofício. Esse Espírito simplesmente construiu o planeta que nós habitamos aqui e evoluímos. Construiu a Terra. Vejam a evolução. É uma pálida noção de quem é Jesus. Muito pálida. Mas este é Jesus, o nosso governador. Prosseguindo, queridos. Se projetaram tudo isso, se essa equipe de Cristos se desvela em tanto amor e carinho para com todos nós aqui, vocês acreditam que nós seríamos abandonados por eles neste momento de transição que nós enfrentamos agora? É óbvio que não, né? Porque tem que ter muito amor para fazer isso que eles fizeram. Então, meus queridos, nós estamos sendo tutelados. Essa é a realidade. Estamos sendo tutelados, como você tutela uma criança que não aprendeu a andar ainda. Tutelados. Desde a formação do planeta, por uma Assembleia de Cristos. Médium, se desvelando em amor, em sacrifício por todos nós aqui. Eis a misericórdia divina, em todo o seu esplendor. Nós nunca estivemos sozinhos. Nunca estivemos abandonados. Há simplesmente uma Assembleia de Cristos, planejando, se desvelando, cuidando de tudo. Não se preocupe, eles sabem o que faz, viu? Não precisa ficar preocupado não. Será que eles não erraram? Não erraram. Eles sabem o que faz. Tem uma experiência vasta. Vasta. Bilhões de anos a mais de trás. Bilhões de evolução. Não precisa preocupar não. Estão tudo no lugar certo. Vamos fazendo a nossa parte aqui, que eles lá, eles não vão errar não. A mensagem principal do livro A Caminho da Luz é que nós somos peregrinos, viajores. Ninguém de vocês aqui tem endereço fixo. Nem de nós aqui tem. Não tem. À medida que viajamos, nós vamos nos aperfeiçoando.
Você não tem endereço fixo. Você não é daqui. Quando você nasceu, carimbaram ali. Sabe, o dia que você nasceu, você sabe. Sua data de nascimento. Está carimbado ali também a tua volta. Só que a volta está oculta, você não sabe também. Mas não se preocupe. Todos vão voltar. Só ficar, vão voltar. Todos nós vamos. Porque nós não somos daqui. Então a peregrinação. Mas ela é coletiva. Coletiva. Por isso não adianta você se apegar à matéria excessivamente. Você é peregrino. Você não vai levar nem teu corpo, nem tuas coisas que você usa aqui. Que estão confiadas a você. Peregrinos. A segunda mensagem é que essa peregrinação, essa jornada, ela é coletiva, não é individual. Olha que engraçado. Ela é coletiva. Porque nós somos uma imensa família planetária. Imensa. Unidas por laços magnéticos invisíveis aos nossos olhos. De encarnados. Diz-nos o Espírito Emmanuel, um dia nós compreenderemos que a dor de um hemisfério repercute no outro. Então, enquanto houver uma lágrima na terra, a humanidade não alcançará a paz. E nós percebemos isso hoje. Hoje que a nossa sociedade, o nosso planeta está globalizado, ligado pela internet, hoje é tudo online, tudo instantâneo. Nós percebemos que um terremoto na Ásia gera desemprego aqui. Instantâneo. Arrebenta com os mercados todos, vira pânico. Um atentado terrorista nos Estados Unidos abala a Europa, do outro lado do Atlântico. É porque nós somos uma imensa família planetária. A dor de um hemisfério repercute no outro. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Um dia nós compreenderemos. Já compreendemos. A globalização já nos fez compreender. Não dá para fazer nada sozinho hoje, não. Hoje percebemos isso muito nitidamente. Uma crise na Grécia se alastra pelo mundo todo. É assim. Ligados por laços que os nossos olhos não veem. Então a dor do teu semelhante reflete nele. Ele pensava que não. O problema é dele. Não é teu. É teu. Não é mais só dele. Agora é teu também. É isso que nós estamos dizendo. A terceira mensagem é que nesta obra Emmanuel nos narra a história de vários mensageiros. Mensageiros, missionários que visitaram a Terra. Espíritos mais evoluídos que visitaram outros mundos. Ele nos diz que o Criador permite que os espíritos que mais se destacam daquele planeta, daquela comunidade planetária, possam visitar outros orbes, aprender e depois voltar para cá, para ensinar os que aqui se encontram. É por isso que você tem aí um Albert Einstein, por exemplo. Chega aqui, ele encarna aqui e nos traz a teoria da relatividade. Onde é que ele aprendeu isso? Não existia a teoria da relatividade aqui. Onde que ele foi beber esse conhecimento? Em outros planetas mais avançados. Reencarna, traz para nós a teoria da relatividade, princípios da física quântica, e olha, hoje nós temos WhatsApp. Dá para você conversar. É só na festa. Todo o progresso tecnológico que nós conquistamos agora. O reencarne desses missionários. Então ele nos narra várias histórias aqui. O que nos leva a imaginar o que não será do mundo quando as guerras cessarem. E nós nos unirmos em amor. Preocupados
preocupados com o seu próximo. Esse é o roteiro do livro A Caminho da Luz. Ele ajusta o nosso GPS espiritual. Nossa, mas nós temos GPS espiritual? Tem. E quando você reencarna, ele desajusta. Na hora que você reencarna aqui, você esquece. Você esquece de onde você veio, para onde é que você vai. Esquece que é o espírito. Tem pessoas que não se esqueceram que são espírito. Ah, depois que morre acabou tudo, não existe nada. Esqueceu que é espírito mortal. GPS espiritual desajustado. Esqueceu que é o espírito, que tem uma alma. Eu não tenho alma. Desajuste. Reencarnou, a bênção do esquecimento para você poder recomeçar, desajuste esse GPS aí. O livro A Caminho da Luz ajusta o teu GPS. Pode ler ele que ele vai te ajustar. Quando encarnamos, nós esquecemos da nossa origem. Esquecemos que somos espíritos. E achamos que o propósito da vida física é apenas construir e acumular. Esse GPS é desajustado. É o que nós estamos vendo em todos os lugares hoje. GPS desajustado. Os caras estão se matando para acumular coisas que vão ficar aqui. Esse GPS é desajustado. Corrompendo, desviando verbas. Vai ficar tudo aqui. Está desajustado, não está? GPS é desajustado. É como nos diz o Espírito André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar. No prefácio dele, André Luiz nos diz assim: busque a verdade antes que a verdade te surpreenda. Busque a verdade antes que ela te surpreenda. Isso quer dizer o seguinte: quando nós desencarnamos, é como se fosse um despejo. Nossa casa aqui. De repente chega uma pessoa e fala assim: olha, você não vai mais ficar nessa casa. Não, mas a casa é minha. Era, mas ela vai ser demolida, não é mais sua. E você vai perder sua casa. Não, mas eu não quero. Você não quer. Mas o seu bilhete de volta venceu. Você vai voltar, você vai daqui. E a tua casa desmorona. E você perde a casa. Fica aqui. É um despejo. Ah, mas não quero. Não tem que querer. É o momento de você voltar. É que a gente não quer porque esqueceu. Está com o GPS desajustado. Esqueceu o que é espírito. Então aí fica lutando, se apegando. Desencarna, nem sabe que desencarnou. Fica lá andando em casa, enchendo o saco, brigando. Ah, não responde o que eu falo. Olha, aí veio. É isso. O desencarno é isso. Busque a verdade antes que a verdade te surpreenda. Porque quando você desencarna, você não perde seu corpo. Se você tiver com o GPS desajustado, não é só o corpo que você perde. Sabe aquela cadeira que só você senta? Eu só almoço se for nessa cadeira aqui. Essa cadeira aqui é que eu uso para almoçar. Se alguém sentar, eu não almoço. Porque essa cadeira é minha. Eu só almoço e janto nessa cadeira. Você vai perder essa cadeira também. Quando você desencarnar, vão sentar na sua cadeira, vão quebrar ela, vão arrastar. Você vai sofrer. Porque o seu GPS está desajustado. Sabe aquela blusa que o senhor não empresta para ninguém? Não empresta qualquer roupa, mas essa blusa não. Vão usar a sua blusa. Vai derrubar molho de macarrão naquela blusa. Vai rasgar. Você vai sofrer. Você vai perder a blusa. Viu? GPS desajustado. Busque a verdade antes que a verdade te surpreenda. A maior dificuldade de André Luiz, narrada em Nosso Lar, foi justamente quando ele foi visitar sua família. Terreno. Se vocês se lembrarem do filme, do livro. Se não leram o livro, leia. Muito mais completo que o filme. Mas foi o maior sofrimento. Que ele estava lá em Nosso Lar, então toda hora ele falava com os ministros ali.
quero dizer da esposa. Quero ver meu filho. E os Clarencio. Hã? Calma. Se prepara um pouquinho mais. Ajusta teu GPS. Se equilibra um pouquinho. Depois você vai. Eles não vão fugir de lá. Mas eu quero. Mas eu já estou preparado. Eu quero. Você não está preparado. Estou. Sempre eu estou, né? Sempre achou que não. Não, eu estou, quero. Quero visitar minha família. Quero ver minha mulher, meus filhos. Estou com saudade deles. E de tanto aquela ladainha, o ministro virou e falou, então amanhã vocês vão sair num trabalho de socorro nas regiões de sofrimento. Ao finalizar o trabalho, você poderá ficar uma semana na sua residência com a sua família. Com uma condição. Narcisa irá junto com você. Narcisa era uma moça que cuidava ali no departamento dos que chegavam desencarnados ali, e ela era mais avançada, um pouco mais avançada que o André. Tipo, tutelava ele ali na sua parte. Mas por que Narcisa tem que ir comigo? É minha família, o que Narcisa tem com isso? Não, é que você não está preparado. Eu estou! Não, você não está. Narcisa vai com você. E ele saíram lá, fizeram todos os trabalhos que ele tinha que fazer naquelas regiões de sofrimento. Narcisa, finalizando o trabalho, levou ele até o portão da casa dele. Olha, André, daqui para frente você pode entrar. Qualquer problema, eu estou aqui. Só pense em mim que eu, se for pensar, não sei porquê. Ele entrou. A hora que ele entrou, ele procurou na estante, não tinha um quadro dele. Tinha uma foto dele, meu. Uma foto minha. Os filhos, nem se lembravam, pai. Aí ele foi subindo as escadas, entrou no quarto, a mulher dele tinha casado com o outro. Tem outro homem aqui. O que está acontecendo? Tem outro cara aqui, meu. Minha mulher, tem outro homem aqui. Que é isso? Se desequilibrando. Busque a verdade antes que a verdade te surpreenda. Começou a se desajustar. Isso é GPS desajustado. Começou a ficar desequilibrado. Começou a perturbar o ambiente ali. Porque o atual marido da esposa dele estava acamado, quase desencarnando. E aí, a hora que ele estava já naquela situação transtornada, o Narciso vem dele. E ajusta o GPS dele. Narcisa fala assim para ele: André, aprenda a agradecer. Esse homem, casado com a tua esposa hoje, sustentou tua família, educou teus filhos, pagou os estudos dele, os direcionou para a vida na tua falta. Ele é teu benfeitor, não é teu inimigo. Isso é GPS ajustado, espiritualmente. Entendeu? Isso aqui é GPS ajustado. Aí André se equilibrou novamente. Tem razão. Está pensando como encarnado. Como muitas vezes nós fazemos. Ele se equilibra, entra em oração junto com Narcisa, pede a Jesus que o sustente, impõe as mãos na jarra da água, de água do marido da atual esposa, magnetiza e cura aquele que ele estava achando que era o inimigo dele, que na verdade era o benfeitor. Isso é GPS ajustado. Entendeu? Busque a verdade antes que ela te surpreenda, porque surpreendeu André Luiz. Então esses ensinamentos, esses livros, essas obras ajustam o nosso GPS para você não sofrer quando você desencarnar. Para você não passar pelas mesmas situações. Para você entender que você é um espírito imortal. Um espírito imortal. Então, queridos, tudo que eu faço para melhorar a humanidade, eu faço para mim mesmo. Essa é a tônica do livro A Caminho da Luz. Porque eu vou voltar. Quando eu voltar, às vezes chega uma pessoa e te fala assim, viu? Mas
escola miserável lá no meu bairro pobre aqui de Pederneiras. Pode ajudar? Me ajudar? Vamos ajudar? Vamos fazer alguma coisa? Você fala assim, meu filho estuda na escola particular, eu tenho o que é essa escola aí? Você arrebenta essa escola, miserável. Ou vou fazer uma campanha para aquele hospital que atende os carentes ali. Eu tenho convênio. Se eu precisar, eu vou no hospital da Unimed aqui em Bauru, que eu tenho que arrumar um hospital de pobre. Você vai voltar. E às vezes aquela escola vai ser a que você vai estudar. E às vezes você vai precisar daquele hospital. Você não quis ajudar também. Você vai voltar. E quando eu voltar, se o ensino estiver melhor, se a saúde estiver melhor, se a política no país estiver melhor, é melhor para quem? É para mim. Então, nós somos herdeiros de todas as conquistas. E todo gesto de bondade beneficia todos nós. Então, aquele negócio que não é problema seu, para o espírita já não está mais não. É problema seu. Porque senão o problema vai para dentro da tua casa. Para você sentir e aprender a não ser indiferente com a dor do teu semelhante. Nós somos uma imensa família planetária. E o engraçado é que todos nós queremos um mundo de paz e de justiça. E se você perguntar para cada pessoa na rua, você gostaria de ter um mundo de paz e justiça? Gostaria. A senhora gostaria de ter um mundo de paz e justiça? Todos vocês aqui gostariam. Se você sair em Pederneiras andando nas ruas e perguntando, a grande maioria vai dizer, eu gostaria que o mundo fosse de paz e justiça. Se for nas cadeias, nos presídios, eles, presidiários, vão dizer que gostaria que o mundo fosse de paz e justiça. Garanto para você que a grande maioria dos habitantes da Terra, dos 7 bilhões que estão reencarnados, gostariam de um mundo de paz e justiça. Mas por que nós não construímos se todo mundo quer? Porque quando você quer realmente o negócio, faz. Você se dedica. Né? Vou fazer uma reforma naquele banheiro. Eu quero de verdade. Eu vou lá e me empenho, e guardo dinheiro, e pago, e compro material, e daqui a pouco está feito. Você quis. Mas todo mundo quer um mundo de paz e justiça. Por que a gente não conquista? Então, todo mundo quer. Qualquer um que você perguntar, ele quer. É porque nós queremos um mundo de paz e de justiça. Para mim, para os meus filhos e para a minha família. Se eu tiver que arrebentar a família de vocês para conseguir isso, pisar na garganta de todos vocês, o problema é de vocês. Então eu quero para mim. Só que nós somos uma imensa família planetária. E enquanto tiver uma lágrima de um, eu não vou poder ser feliz. Então não tem jeito. Quando nos unimos, todos, para buscarmos um mundo de paz e de justiça para todos, a Terra será regenerada. É simples. Essa é a lição. Esse é o caminho. Então, queridos, há uma lei que nos rege. E ela nos diz que tudo que não é compartilhado nós perdemos. Tudo aquilo que não compartilhar vai ser tirado de mim. Tudo. Então nós somos proprietários apenas daquilo que dividimos, compartilhamos. Compartilhamos. Então a vida só vale a pena em sociedade. O que adianta você ter tudo? Vai estar sozinho. Não adianta nada. O que é que você prefere? Todo dia, café da manhã farto, um almoço delicioso com as mais variadas iguarias, um jantar maravilhoso, sozinho numa ilha deserta. Só você, pro resto da sua vida. Ou você prefere comer um arrozinho, um vinho frito, uma saladinha, com a tua esposa, com os teus filhos? Eu prefiro isso aí. Passar até fome se precisar. Mas com aqueles que eu amo. Porque a vida só vale a pena assim, em sociedade. Então, nós somos seres espirituais. Em peregrinação coletiva. Tutelados por espíritos crísticos, mais de um, cuidando de nós. A caminho da luz. Estamos a caminho da luz. Das moradas celestes.
dos mundos luminosos. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Diz-nos um desses Cristos. Nenhuma. 22 bilhões de ovelhas. O cara tem que ser bom para fazer uma promessa dessa, hein? Porque não responde nem por mim. Eu não sou capaz de falar que eu não vou fazer alguma coisa errada para virar a esquina. Não sei. Se alguém me fecha, fico nervoso, faço uma bobagem. Então, o cara está 22 milhões de ovelhas. Nenhuma vai se perder. O cara tem que ser bom, cara, para falar isso aí. 22 bilhões de espíritos e uma única promessa. Nenhuma se perderá. Nenhuma. Então, nesse barco chamado Terra, tem o comandante. E por maior que possa ser a tempestade, Jesus, que está lá no leme, vai nos conduzir a caminho de Deus. Que esse mestre de amor e de paz nos envolva em seu amor. Fechemos nossos olhos, queridos. E agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, rogando as bênçãos de Jesus para esta casa espírita, para este grupo recém-iniciado, que ele possa ser fortalecido pelo nosso Mestre Maior. Que possam todos vocês saírem a semear a doutrina espírita nos corações de quantos aqui adentrarem, sofrendo, muitos desesperançados, muitos pensando às vezes em suicídio, e que a mensagem espírita chega e acalma os nossos corações. Prossigam, irmãos queridos, nesse trabalho, e que Jesus possa permitir que nos encontremos em uma próxima oportunidade, se o Criador dos mundos assim permitir. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Pode ser. Vamos elevando nosso pensamento a Deus e Jesus, com muita gratidão desta noite, desse aprendizado tão profundo que Ele nos deu a oportunidade através do nosso companheiro. Vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre, que assim seja, graças a Deus. E quem tiver interesse no passe, por favor, é só aguardar.